Existe algo extremamente simples, tão comum que passa despercebido todos os dias, mas que os rabinos consideram uma das ferramentas mais poderosas para expulsar a inveja e restaurar o fluxo financeiro de uma pessoa: o sal. E eu preciso te dizer isso logo no início, porque a maioria das pessoas tenta blindar sua prosperidade apenas com trabalho duro, esforço constante e decisões racionais, sem perceber que existem energias externas atuando de maneira silenciosa no campo material. A inveja, o mal olhado, a comparação disfarçada, tudo isso cria um peso invisível que se instala onde o dinheiro deveria fluir. Os rabinos sempre souberam que o sal, usado com consciência, quebra essas interferências e purifica o caminho. Por isso, antes de seguirmos, quero te pedir uma coisa importante. Escreva nos comentários a frase "Eu protejo minha prosperidade". Essa frase não é apenas um gesto simbólico. Dentro da sabedoria judaica, declarar sua intenção provoca um alinhamento imediato no seu campo. É como acender uma luz antes de entrar em um ambiente escuro. Você se posiciona, você se afirma, você cria uma proteção inicial que torna todo o ensinamento mais eficaz. O sal carrega uma força espiritual que atravessa gerações. Ele é mencionado na Torá como elemento de pacto, pureza e permanência. Ele não se corrompe, não apodrece, não perde a essência. E, espiritualmente, tudo que não se corrompe se torna proteção. Os rabinos dizem que prosperidade só permanece onde há estrutura espiritual íntegra. Quando a inveja entra, quando o mal olhado se instala, quando vibrações externas invadem o campo emocional de alguém, a primeira coisa que se rompe é a estabilidade financeira. Não porque o dinheiro desaparece magicamente, mas porque a energia que sustentava as oportunidades se fragiliza. De repente, portas que estavam se abrindo começam a se fechar. Propostas que pareciam encaminhadas começam a travar. Situações que tinham clareza passam a se confundir. E o pior de tudo, muitas vezes a pessoa não percebe que isso não nasceu dentro dela, mas sobre ela. A Cabala ensina que o olhar humano pode carregar luz ou sombra. E quando a sombra é direcionada a alguém, ela encontra brechas. É por isso que o sal é tão importante. Ele fecha brechas. Ele absorve o que não pertence, dissolve o que pesa, quebra o que tenta se fixar. Os rabinos sempre começaram seus ensinamentos lembrando que prosperidade não depende apenas de esforço, mas também de proteção. E o sal é uma das primeiras camadas dessa proteção. Ele cria uma espécie de fronteira sutil entre você e aquilo que deseja te diminuir. E o interessante é que essa fronteira não é agressiva, não devolve nada para ninguém. Ela simplesmente impede que a energia alheia ultrapasse o limite do que é seu. É por isso que, para entender realmente como o sal age contra a inveja, precisamos olhar para o que os rabinos ensinaram sobre sua natureza espiritual. Porque apenas quando entendemos o fundamento, percebemos por que ele é tão eficaz em proteger a vida financeira. Quando observamos como os rabinos tratam o sal, percebemos imediatamente que ele jamais foi visto como um simples tempero. Na verdade, dentro da tradição judaica, o sal é considerado um dos elementos espirituais mais puros e mais estáveis que existem. Ele não apodrece, não se altera, não se desfaz com o tempo. Essa característica física representa, no plano espiritual, algo essencial, a incapacidade de ser corrompido. E tudo que não pode ser corrompido se torna automaticamente um símbolo de proteção. Os rabinos explicam que o sal guarda a memória de pactos antigos, porque desde os tempos bíblicos ele foi usado para selar alianças entre Deus e o povo. É por isso que o sal é chamado de Melah Habrit, o sal da aliança, uma lembrança de que o que é protegido espiritualmente permanece firme. Esse princípio é fundamental para entender por que o sal é usado contra inveja e bloqueios financeiros. Para a Cabala, o campo energético de uma pessoa é como um vaso espiritual que precisa estar íntegro para receber a luz da prosperidade. Quando a inveja atinge esse campo, ela não destrói a prosperidade imediatamente, mas cria rachaduras. Pequenas fissuras que permitem vazamentos de energia, perda de força, oscilação emocional, dúvidas sobre o próprio valor e confusão nas decisões. Cada uma dessas rachaduras afeta diretamente o fluxo financeiro. Os rabinos dizem que prosperidade não escapa pelo bolso, escapa pelo campo. Por isso, a proteção começa muito antes do dinheiro entrar na vida, começa no estado vibracional da pessoa.
O sal, nesse contexto, funciona como um selante espiritual. Ele preenche as fissuras, estabiliza o campo, impede que influências externas penetrem onde não devem. Ele cria um limite natural entre a pessoa e aquilo que tenta drená-la. E, diferentemente de práticas supersticiosas, o sal não é usado como amuleto, mas como extensão de um princípio espiritual. A pureza não pode ser tocada por corrupção. Logo, quando a pessoa se aproxima desse símbolo, ela se alinha com essa pureza. Os rabinos também explicam que o sal tem a capacidade de puxar energia densa. Ele absorve o que está em excesso, o que está desalinhado, o que está pesando sobre o campo emocional. É por isso que ele é usado na mesa, na porta, no banho e até em comércios, porque a função dele é manter o campo limpo e permitir que a prosperidade circule sem interferências. Mas há um ensinamento ainda mais profundo. O sal representa equilíbrio. Ele aparece na Torá como elemento obrigatório nas ofertas porque simboliza a temperança, o ponto exato entre o excesso e a falta. A prosperidade só existe nesses pontos de equilíbrio. O sal é, portanto, um lembrete diário de que o fluxo material se sustenta em estabilidade interna. E ao entender esses fundamentos, começamos a perceber por que o sal se tornou, ao longo dos séculos, uma das ferramentas espirituais mais eficientes para combater a inveja, e como ele começou a ser usado com intenção consciente pelos antigos rabinos para impedir que energias negativas interferissem nos caminhos financeiros. A prática de usar sal contra a inveja não nasceu como tradição decorativa nem como superstição popular. Ela tem raiz direta nos ensinamentos mais antigos do judaísmo, especialmente no entendimento do Ain Hara, o mal-olhado. Para os rabinos, o mal-olhado não é um feitiço, mas uma consequência natural da energia humana quando ela é direcionada com intensidade emocional. Sempre que alguém olha para outra pessoa com desejo, comparação, ressentimento, frustração ou admiração excessiva, esse olhar carrega uma carga vibracional capaz de atingir o campo do outro como uma pequena sombra. Não é necessário que haja má intenção, basta um desequilíbrio emocional no observador. O Ain Hara age porque encontra brechas, e quando encontra, interfere. É justamente aqui que o sal ganha força. Os antigos rabinos observavam que o sal, por sua natureza incorruptível, simboliza a estabilidade energética. Ele não recebe a sombra, ele a absorve e dissolve. Isso significa que, ao ser usado de forma consciente, o sal atua como um escudo vibracional, impedindo que a inveja se fixe no campo da pessoa. Nas comunidades judaicas mais antigas, era comum ver pequenos recipientes de sal colocados sobre mesas, janelas, entradas e até mesmo em cantos discretos da casa. Não porque acreditavam que o sal possuía poderes mágicos, mas porque compreendiam que seu simbolismo ressoava com a capacidade de desmanchar vibrações que chegaram distorcidas. Há relatos tradicionais que ilustram isso. Em uma aldeia, um rabino contou a história de uma mulher que prosperava discretamente com seu pequeno comércio, até começar a atrair muitos olhares, alguns de admiração genuína, outros carregados de comparação silenciosa. Em pouco tempo, ela passou a sentir cansaço espiritual, dificuldade em vender e uma sensação constante de peso dentro da loja. O rabino, ao visitar o local, colocou um pouco de sal em um pires e deixou sobre o balcão. Ele explicou que o sal absorveria o excesso de energia depositado pelos olhares externos. Nas semanas seguintes, o ambiente começou a clarear e o fluxo financeiro voltou ao normal. O sal não atraiu dinheiro, ele retirou aquilo que impedia o dinheiro de fluir. Dentro da Cabala, disse que o mal-olhado atua como calor espiritual. Ele desestabiliza o campo, aumenta tensões internas, cria rachaduras na clareza mental e emocional de alguém. O sal, por outro lado, representa resfriamento, preservação e equilíbrio. Ele neutraliza o calor excessivo. Por isso, o sal não combate pessoas, ele combate a vibração que sai delas sem que percebam. E é essa compreensão profunda que faz o sal se tornar tão eficaz contra a inveja que toca a vida financeira. O olhar destrutivo não atinge primeiro o bolso, ele atinge o campo. A partir do campo, ele fragiliza decisões, relações, intuição, força emocional. O sal impede que essa invasão se instale,
E quando a sombra não encontra onde se fixar, a prosperidade encontra onde crescer. A partir desse entendimento, começamos a perceber como o sal atua não apenas na proteção, mas na restauração do fluxo material. Quando se fala em inveja afetando a vida financeira, muitas pessoas pensam que isso acontece de maneira direta, como se alguém pudesse fechar seu caminho apenas olhando para você. Mas a Cabala explica o processo de forma muito mais sutil. A inveja cria rachaduras no campo energético, pequenas fissuras que enfraquecem a estrutura responsável por sustentar sua prosperidade. É como se o seu vaso espiritual, aquele que recebe e conserva a luz da abundância, começasse a vazar sem que você perceba. Esses vazamentos se manifestam como desânimo repentino, dúvida excessiva, confusão em decisões simples, medo de avançar, sensação de estagnação ou até gastos inesperados que surgem exatamente quando você parecia alcançar equilíbrio. Nada disso é coincidência. Para os rabinos, a inveja atua primeiro no campo, depois na vida. E é por isso que o sal se torna tão importante. Ele sela o que foi rachado. O sal, por sua natureza simbólica, funciona como um estabilizador vibracional. Ele interrompe o ciclo de desgaste causado pela inveja e restaura o equilíbrio energético da pessoa. Os rabinos dizem que o sal fecha o que a inveja abre. Esse fechamento não é um bloqueio, mas um realinhamento. Quando o campo volta ao equilíbrio, a mente clareia, a coragem volta, as decisões se fortalecem e as coisas começam a fluir novamente. Prosperidade não precisa de grandes portas destrancadas, ela precisa de caminhos internos livres. Para visualizar esse processo, imagine que sua prosperidade é como uma corrente de água cristalina fluindo por um canal. Cada olhar carregado de comparação lança pequenas pedras nesse canal. Uma pedra não impede a água de passar, 2 pedras também não. Mas, com o tempo, o acúmulo cria um desvio, depois um bloqueio, e a água perde força. O sal funciona como o elemento que dissolve essas pedras simbólicas. Ele não força a água a correr, ele simplesmente remove aquilo que a estava travando. Muitas pessoas relatam que, ao usar o sal com consciência, percebem mudanças sutis. Um descanso emocional que não sentiam há meses, uma clareza repentina sobre caminhos profissionais, decisões financeiras que pareciam impossíveis se tornando simples, oportunidades batendo a porta sem esforço. Isso acontece porque, ao remover o peso vibracional da inveja, o sal devolve ao campo a capacidade de receber. Os rabinos repetem isso com frequência. A luz nunca para de fluir, o que para é a capacidade de recebê-la. Quando o sal sela as rachaduras, essa capacidade volta. O mais interessante é que o sal não devolve o ataque, ele apenas neutraliza. O objetivo da proteção espiritual judaica nunca foi confrontar o emissor da inveja, mas impedir que esse olhar encontre espaço para agir. E quando isso acontece, a pessoa volta a se mover na direção natural da prosperidade. Por isso, ao compreender como a inveja fragiliza o campo e como o sal repara essas fissuras, começamos a enxergar por que os rabinos realizam rituais tão específicos com esse elemento. E é exatamente essa compreensão que nos conduz ao primeiro uso rabínico do sal, aquele que acontece à mesa, o coração energético do lar. Entre todos os usos rabínicos do sal, aquele que acontece à mesa é um dos mais simbólicos e mais profundos. Na tradição judaica, a mesa não é apenas um lugar onde se come. Ela é vista como um altar de prosperidade, o ponto central onde a abundância se manifesta no dia a dia. Por isso, os rabinos jamais iniciam uma refeição sem o sal presente. Não é um costume estético nem culinário, é espiritual. O sal é colocado sobre o pão ou ao lado dele, para purificar a energia da mesa e impedir que qualquer sombra, especialmente a inveja, toque o sustento daquela família. A mesa é o lugar onde a bênção do alimento se transforma em força, e onde a força se transforma em movimento. Logo, proteger a mesa é proteger o fluxo financeiro. A tradição explica que, assim como o altar do templo recebia sal em todas as ofertas, a mesa também deve receber esse símbolo de preservação. O sal age como uma barreira vibracional que impede que disputas, tensões ou comparações externas contaminem aquilo que é sagrado dentro do lar.
Muitas pessoas não percebem, mas a inveja não chega apenas por palavras ou olhares. Ela chega também através de lembranças emocionais, conversas pesadas, preocupações financeiras, tensões familiares. E a mesa é frequentemente o lugar onde tudo isso se expressa. O sal ali estabiliza, ele limpa o ambiente, ele sela a energia do lar, ele protege o alimento e tudo o que o alimento representa: prosperidade, força, continuidade. Há um ensinamento dos rabinos que diz: a mesa de uma pessoa revela seu estado espiritual. Isso porque a mesa mostra como ela recebe a prosperidade. Uma mesa pesada, carregada, emocionalmente tensa, abre brechas para que a inveja se instale. Uma mesa protegida, iluminada e selada com sal mantém o campo da prosperidade organizado. Muitas famílias antigas colocavam um pequeno pires de sal próximo ao pão durante todas as refeições. Não porque acreditavam em magia, mas porque reconheciam o sal como símbolo de equilíbrio e proteção. A história sobre homens de negócios que, em épocas de turbulência financeira, eram aconselhados pelos rabinos a começar suas refeições com um toque de sal. Eles relatavam que, ao fazer isso, sentiam a mente mais clara, o coração mais sereno e o ambiente familiar mais leve. Prosperidade não nasce no caos. Ela nasce no campo emocional que está disposto a recebê-la. E a mesa é esse campo. Um detalhe importante é que o sal na mesa também simboliza gratidão. Ele lembra que aquilo que está diante da pessoa é fruto de um fluxo de bênçãos que não pode ser interrompido por energias externas. Gratidão fortalece o vaso espiritual. Proteção impede o seu rompimento. Por isso, os dois caminham juntos nesse ritual simples. Quando compreendemos que o sal, na mesa, é um guardião do sustento, começamos a entender por que ele também é usado em outro ponto fundamental do lar: a porta de entrada, o lugar onde todas as energias passam antes de tocar a prosperidade da casa. A porta de entrada sempre foi considerada pelos rabinos um dos pontos mais vulneráveis da vida espiritual de uma pessoa. É ali que tudo o que vem de fora encontra passagem. Intenções, vibrações, emoções, pensamentos, invejas silenciosas, olhares carregados. A porta é o divisor entre o mundo externo, imprevisível e instável, e o mundo interno, que precisa permanecer protegido para que a prosperidade se mantenha firme. Por isso, um dos usos mais antigos do sal é justamente colocá-lo próximo à entrada do lar. Não se trata de um gesto estético, mas de uma proteção vibracional que impede que energias densas atravessem o limiar e se instalem no campo familiar. Os rabinos sempre ensinaram que, se a porta está protegida, o lar respira. E se o lar respira, a prosperidade encontra terreno fértil. O sal colocado na porta age como um filtro espiritual. Tudo o que chega passa por ele, ainda que de forma sutil. Aquilo que é leve entra, aquilo que é pesado é absorvido pelo sal. Esse processo é quase invisível, mas extremamente eficaz. Muitas pessoas carregam inveja sem perceber. Às vezes é um conhecido que chega exaltando o que vem em sua casa e ao mesmo tempo desejando silenciosamente ter o que você tem. Às vezes é alguém que chega com preocupação, tensão ou frustração e deixa esse peso pairando no ar. Às vezes é apenas um olhar que atravessa o ambiente sem dizer palavra. Nada disso é maldade consciente, mas tudo isso interfere no campo da prosperidade. E o sal barrado na porta impede que essa interferência se acumule. Em comunidades judaicas ancestrais, era comum que as famílias colocassem um pequeno pires de sal atrás da porta ou no batente inferior, quase invisível. Os anciãos diziam que o sal segurava o peso da rua para que ele não entrasse. Relatos contam que casas que tinham discussões constantes, esgotamento emocional ou perda de sustento começaram a viver com mais harmonia depois que adotaram essa prática. Era como se o lar voltasse ao seu eixo natural. E é exatamente isso que acontece espiritualmente. Quando a porta é protegida, o campo interno se reorganiza, o ambiente fica mais leve e a energia de prosperidade flui com menos resistência. O mais interessante é que essa prática não exige palavras nem rituais elaborados. Basta colocar o sal com intenção. A Cabala ensina que a intenção, ou kavaná, é o que ativa o símbolo.
Quando você coloca sal na porta dizendo internamente, nada que não seja luz entra na minha casa, você cria um limite energético tão forte que até mesmo quem atravessa a porta sente a mudança. É comum visitantes comentarem que certos lares têm paz, sem imaginar que essa paz foi construída conscientemente. E o uso do sal na porta prepara naturalmente o próximo passo: limpar não apenas o ambiente, mas o próprio corpo. Porque há energias que não entram pela porta, entram pelo contato, pelas conversas, pelas emoções. E, para dissolvê-las, os rabinos recorrem a outro uso ancestral do sal, aquele que toca diretamente a alma, através da purificação pessoal. O corpo é o primeiro campo que absorve energia. Antes da casa, antes do ambiente de trabalho, antes de qualquer objeto, é o corpo que recebe o impacto das emoções, das vibrações e das intenções alheias. Os rabinos sempre ensinaram que o corpo não é apenas matéria. Ele é recipiente espiritual, vaso que sustenta a alma e, portanto, sustenta também a prosperidade. Quando o corpo está carregado, pesado, cheio de tensões emocionais ou impregnado de vibrações externas, a pessoa perde clareza, perde força, perde foco e, inevitavelmente, perde dinheiro. Não porque a sorte desaparece, mas porque a capacidade de conduzir a própria vida fica comprometida. Por isso, um dos usos mais antigos do sal é no banho ou na purificação pessoal. Quando o sal entra em contato com a água, ele ativa um processo vibracional poderoso. A água solta, o sal absorve. A água limpa, o sal neutraliza. No plano físico, é relaxamento. No plano espiritual, é libertação. Os rabinos explicam que banhar-se com sal é como desamarrar nós invisíveis. Esses nós são formados por preocupações que não pertencem a você, por olhares que pesam, por conversas que deixam resíduos emocionais, por tensões que você coleta ao longo do dia sem perceber. Cada nó desses ocupa espaço dentro do campo. E prosperidade, sendo luz, só entra onde há espaço para ela. Muitas tradições judaicas contam histórias de pessoas que, depois de dias ou semanas se sentindo bloqueadas, desmotivadas ou emocionalmente drenadas, faziam um banho com sal e sentiam como se algo finalmente se desprendesse. Uma comerciante relatou que após um período de queda nas vendas e um sentimento constante de peso, fez um banho de sal indicado por um rabino da comunidade. Ela descreveu que nos dias seguintes a mente clareou, as preocupações diminuíram e os clientes voltaram a entrar. Nada místico, apenas o campo finalmente livre para receber. A Cabala explica essa transformação de forma profunda. O sal devolve o corpo ao seu estado natural. Ele retira o excesso vibracional que impede a pessoa de ouvir sua própria intuição. E a intuição é um dos maiores instrumentos de prosperidade. Muitas decisões financeiras são perdidas não por falta de oportunidade, mas por falta de percepção. Quando o corpo está pesado, a pessoa não sente o que deve fazer. Quando está limpo, ela sabe. Um detalhe importante é que o banho com sal não precisa ser dramático. Basta um punhado de sal na água ou esfregá-lo suavemente nas mãos e braços, sempre com a intenção clara de liberação. A intenção é o motor do processo. Os rabinos dizem que o sal limpa, mas a consciência abre. Ou seja, o sal remove o peso, mas é o entendimento do simbolismo que fortalece a proteção. E quando compreendemos o efeito do sal no corpo, percebemos que o mesmo princípio se aplica ao ambiente onde você ganha seu sustento. Porque não adianta o corpo estar limpo se o local onde a prosperidade nasce está sobrecarregado. E é exatamente por isso que o próximo uso do sal se dirige diretamente ao espaço de trabalho, o coração material da vida financeira. O ambiente de trabalho é onde a energia da prosperidade se manifesta com mais força, ou onde ela se perde com mais rapidez. Não importa se você trabalha em casa, em uma empresa, em uma loja, em um consultório ou até mesmo na rua. O espaço onde você gera seus resultados carrega impressões energéticas diárias. Tensões, preocupações, cobranças, competição, frustrações e até o estresse silencioso de outras pessoas podem se acumular ali como poeira invisível. E essa poeira espiritual compromete o fluxo financeiro. Os rabinos sempre observaram que, quando o ambiente de trabalho está energeticamente pesado, as oportunidades diminuem, a motivação enfraquece, as ideias ficam confusas e o dinheiro começa a circular de forma irregular.
Por isso, o uso do sal nesse ambiente se tornou um dos rituais de purificação mais eficazes dentro da sabedoria judaica. O sal atua nesse espaço de maneira semelhante ao que faz no corpo, mas com uma função ainda mais específica: absorver as vibrações que pressionam o sustento da pessoa. No comércio judaico tradicional, era comum encontrar pequenos recipientes com sal escondidos atrás de prateleiras, sob o caixa ou em cantos discretos. Não era estética, era proteção. O sal ficava ali, silencioso, absorvendo o peso emocional dos clientes, neutralizando tensões e equilibrando o campo para que as negociações fluíssem com naturalidade. Os rabinos ensinavam que o dinheiro precisa de leveza para circular, e o sal devolve essa leveza ao ambiente. Há histórias que mostram isso com clareza. Um artesão, por exemplo, contou que seu ateliê estava sempre carregado. Por mais que ele se dedicasse, parecia que nada prosperava. O rabino da comunidade sugeriu colocar um pequeno recipiente de sal no canto onde ele costumava trabalhar. Sem saber o que esperar, ele fez. Dias depois, relatou que o ar parecia mais leve, que conseguia pensar melhor e que clientes que não apareciam há meses voltaram a procurá-lo. Não foi mágica, foi limpeza vibracional. As ideias voltaram porque o ambiente deixou de drenar sua energia. A prosperidade voltou porque o campo finalmente tinha espaço para recebê-la. O sal também protege a pessoa de absorver energias dos outros. Em ambientes com muita dinâmica emocional, como vendas ou atendimento, isso é fundamental. Quando você absorve tensão alheia, sua criatividade cai, sua disposição diminui e seu senso de direção enfraquece. O sal, ao purificar o ambiente, impede que essas vibrações entrem no seu campo. O mais interessante é que esse ritual exige muito pouco. Basta colocar o sal em um recipiente pequeno, escondido se preferir, e deixá-lo ali. Periodicamente, você troca o sal para renovar o filtro energético. Esse simples gesto mantém o campo financeiro aberto e o ambiente emocionalmente respirável. E quando unimos o sal na mesa, na porta, no corpo e no local de trabalho, começamos a formar uma proteção integral, coerente e contínua. Agora, o próximo passo é integrar essa sabedoria em um único entendimento: como usar o sal da forma correta, com intenção e clareza espiritual, para manter a inveja longe e o fluxo financeiro sempre vivo. Quando reunimos todos os usos do sal, na mesa, na porta, no corpo e no ambiente de trabalho, começamos a enxergar uma estrutura espiritual completa, algo que os rabinos sempre ensinaram de forma simples. O sal funciona porque ele cria continuidade. Ele purifica onde há peso, sela onde há rachadura, absorve onde há excesso e ilumina onde há sombra. Mas nada disso opera sozinho. O sal não age como um amuleto isolado. Ele depende da intenção, ou kavaná, conceito central da Cabala, que afirma que a força espiritual de um gesto está na consciência com que ele é feito. Por isso, mais importante do que usar o sal é saber como usá-lo. É compreender que ele atua como um símbolo entre você e o campo espiritual da prosperidade, um lembrete constante de que sua energia precisa estar íntegra para que a abundância flua. Quando você coloca sal na mesa com a intenção de purificar o sustento, o sal atua reforçando a gratidão e a proteção. Quando você coloca sal na porta com a intenção de impedir a entrada de vibrações densas, o sal age como guardião vibracional. Quando você coloca sal no corpo durante um banho consciente, ele retira aquilo que estava preso emocionalmente. E quando você coloca sal no ambiente de trabalho, ele desfaz tensões que drenavam seu foco e sua clareza. O sal não decide por você. Ele apenas sustenta o espaço para que você possa decidir melhor, agir melhor, sentir melhor. Os rabinos sempre ensinaram que a prosperidade caminha junto com a lucidez. Quando a mente está limpa, a intuição aparece. Quando o coração está leve, a coragem volta. Quando o ambiente está equilibrado, as oportunidades se aproximam. E tudo isso exige manutenção energética constante. Assim como uma casa precisa ser varrida e organizada todos os dias, o campo espiritual também precisa ser limpo com regularidade. O sal se torna, então, uma ferramenta simples para manter esse equilíbrio funcionando de forma contínua. Para integrar essa sabedoria de forma prática, muitos rabinos orientam um ciclo de 7 dias usando o sal com intenção.
Durante 7 dias, você escolhe um dos usos, mesa, porta, corpo ou trabalho, e aplica conscientemente, observando como seu campo reage. Não se trata de esperar um milagre, mas de perceber mudanças sutis, leveza emocional, clareza mental, encontros inesperados, decisões mais firmes, paz no lar, mais movimento no dinheiro. A Cabala sempre enfatiza que a prosperidade se revela primeiro no campo, depois no mundo material. A primeira mudança não é no bolso, é na vibração. Ao final desses 7 dias, muitas pessoas relatam que o sal se torna não apenas um ritual, mas uma linguagem espiritual, algo que desperta presença, foco e autocuidado. O sal passa a ser visto como um lembrete diário de que a inveja não precisa ter poder, de que o mal-olhado não precisa se fixar e de que o fluxo financeiro não precisa se romper. E é justamente essa compreensão que abre espaço para encerrarmos esta jornada com uma bênção de proteção e prosperidade, como fazem os rabinos ao concluir um ensinamento espiritual. Chegamos ao momento de selar todo o conhecimento que percorremos, porque para os rabinos, nenhum ensinamento está completo enquanto não se transforma em proteção real na vida da pessoa. E o sal, tão simples, tão cotidiano, passa a revelar sua verdadeira grandeza quando você o enxerga como aquilo que ele sempre foi, um símbolo de permanência, de pureza e de blindagem espiritual. Durante toda esta jornada, vimos como a inveja opera silenciosamente, como o mal-olhado encontra brechas, como tensões externas criam rachaduras no campo energético e como tudo isso atinge primeiro o estado emocional, depois o fluxo financeiro. E vimos também como o sal, usado com consciência, impede que essa sombra se instale. Ele desmancha pesos, dissolve vibrações densas, estabiliza o campo e devolve clareza à pessoa. Quando isso acontece, a prosperidade volta a se mover com naturalidade. A vida deixa de parecer travada, o dinheiro deixa de escapar, a mente deixa de confundir, o coração deixa de carregar o que não é seu. Mas este encerramento não é apenas uma recapitulação, é uma consagração. Os rabinos encerram ensinamentos importantes com uma bênção, porque acreditam que a palavra, quando dita com intenção, cria caminho. Então eu declaro sobre você, que a luz do Eterno proteja sua casa de toda inveja, que seus passos sejam guiados com clareza, que seu campo emocional permaneça leve, que nenhuma energia densa consiga atravessar seu lar, seu corpo ou seu trabalho, que seu sustento seja preservado, que sua prosperidade seja contínua, que sua intuição fique cada vez mais nítida para reconhecer oportunidades, que suas mãos atraiam apenas aquilo que vem da luz e que sua vida financeira seja fortalecida dia após dia. Os rabinos dizem que a proteção não termina no gesto, ela continua na atitude. Por isso, a partir de agora, cada vez que você usar o sal, lembre-se do que aprendeu aqui. Lembre-se de que o sal não é apenas matéria, é memória espiritual, é pacto, é símbolo de firmeza. Use-o com intenção, com consciência, com propósito. Deixe-o na mesa para purificar o sustento, na porta para guardar sua casa, no corpo para liberar tensões e no trabalho para manter o campo limpo. O sal não faz por você, mas abre o caminho para que você faça o que precisa ser feito sem carregar peso alheio. E assim como a luz só cumpre sua função quando ilumina outros, este conhecimento também precisa circular. Por isso, ao finalizar este ciclo, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sente que estão sofrendo com inveja, estagnação financeira ou cansaço emocional. Compartilhar não é apenas um gesto de generosidade, é um ato de proteção. Quando você entrega a luz retorna para você multiplicada. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre você a sua luz, e que a prosperidade permaneça em tudo o que você tocar.